Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre notas de literatura, aquelas notas sobre ideias que não são nossas, que são extraídas do texto que nós estamos lendo na nossa pesquisa. Muitas vezes, sobretudo principiantes, ficam em dúvida sobre o que anotar, o que extrair do texto. Talvez valha a pena então a gente começar falando sobre as ocasiões em que nós não devemos fazer essas notas. Isso mesmo, eu concordo com o Humberto Eco que por vezes não é aconselhável que se crie uma nota de literatura. Esse é o caso especificamente quando a sua pesquisa tem uma fonte primária. Quer dizer, vamos imaginar que o seu trabalho seja exegético, seja o trabalho de interpretação de um determinado texto. Nesse caso, o seu objeto de pesquisa é propriamente este texto, e o que você quer fazer é explicar o sentido desse texto, né? Extrair o que de fato o autor está querendo dizer ou resolver um problema mais específico. Por exemplo, poderia ser um trabalho sobre a dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento, que está na Crítica da Razão Pura de Kant. Pode ser que seu objetivo seja mostrar que, com esse argumento, Kant pretende responder aos céticos e não apenas aos empiristas. Então, esse é um problema exegético. Você tem este texto como seu objeto e a sua literatura secundária é composta por outros textos, talvez do próprio Kant, que deem suporte ao seu entendimento deste texto e, sobretudo, por comentadores de Kant que também tenham se dedicado ao mesmo texto que você. Então, a sua fonte primária é essa porção específica da Crítica da Razão Pura. Nesse caso, realmente eu acho aconselhável que você não faça uma nota de literatura, porque a nota de literatura se destina a substituir a fonte na sua pesquisa. Em vez de consultar diretamente aquele item bibliográfico, você passa a consultar as suas anotações. E isso não é recomendável quando se trata da fonte primária, que deve estar sempre diante de você ao longo da sua pesquisa. Do contrário, você poderia ter deixado passar alguma coisa na sua nota, ou você poderia ter cometido um erro de interpretação, e ao não voltar à fonte, você viciaria continuamente a sua pesquisa, definitivamente a sua pesquisa, porque você não conseguiria corrigir esse erro inicial. Portanto, se o seu trabalho é um trabalho de interpretação de uma determinada peça de literatura, tem essa fonte primária, eu recomendo não faça a nota, fique sempre com o texto diante de você. Mas nós fazemos notas de literatura do restante da nossa bibliografia exatamente porque nós não conseguimos trabalhar simultaneamente com tantos textos nas suas versões originais, né? Hoje em dia, com essa avalanche de produtividade na academia, né, todos nós somos cobrados a publicarmos tanto, consequentemente, existe tanto volume de material publicado, tanta coisa para você ter que ler para qualquer projeto, você não vai conseguir ficar com todos os textos diante de você, como você ficará com a sua fonte primária. Então, é nesse sentido que você faz as notas de literatura e organiza essas notas sistematicamente para que você as consulte em vez de consultar a sua literatura secundária. Ok, então agora você vai tomar nota de uma determinada fonte secundária, ou então o seu trabalho não é um trabalho exegético, não é um trabalho propriamente hermenêutico, você trabalha com problemas e não com autores, então todas as suas fontes têm mais ou menos o mesmo peso e podem ser substituídas por notas, né? Os textos originais então serão substituídos por notas para que você consulte quando estiver elaborando o seu manuscrito. Como que você faz essas notas?
Primeiramente, fica muito difícil fazê-las, porque fica muito difícil selecionar o que colocar nelas, o que extrair da literatura, se você não tiver um projeto. Portanto, se você é um principiante, você precisa da ajuda de um professor mais experiente, você precisa de um orientador. Geralmente isso acontece no âmbito da iniciação científica ou então no trabalho de conclusão de curso. O seu orientador irá auxiliá-lo com a construção de um projeto de pesquisa, no qual estará a sua questão, o seu problema de pesquisa e os seus objetivos. Quanto mais impreciso ou mal formulado for o problema, né, quanto pior a qualidade dos seus objetivos, se eles não estiverem claros para você, mais difícil será tomar notas de literatura, justamente porque você não sabe por que você está lendo aquele texto. Então, ter um projeto significa saber qual é a minha intenção ao ler esse texto. O que eu vou precisar dele para o texto que eu mesmo escreverei, né? Então, se eu mesma vou ter que produzir um texto, eu preciso saber por que eu estou lendo aquilo que eu estou lendo para esse texto. Trata-se de uma leitura que tem por objetivo a escrita. Você lê para escrever. Então, o que orienta as suas notas, o conteúdo das suas notas, é exatamente aquilo que você quer escrever na versão final do seu manuscrito sobre aquilo que você está lendo, certo? Agora, não se preocupe tanto com a extensão da nota de literatura. É normal quando a fonte é importante, quando o autor estudado tem um objetivo muito próximo ao seu, é um autor central para a sua pesquisa, então é normal que a nota seja um tanto extensa. Também no início de trabalho de pesquisa, novamente, quando se trata de um principiante, por mais que haja a presença de um orientador auxiliando, supervisionando o trabalho, o principiante tem mesmo mais dificuldade para saber como e o que colocar na nota, né? Então, tenha um pouco de paciência consigo mesma, né? Procure não ficar tão preocupada ou preocupado com aquilo que você vai colocar na nota, né? Como se você tivesse que produzir uma nota perfeita. Com o tempo você vai pegando mais prática, você vai ajustando a sua habilidade, você vai aprendendo o que é útil para você e o que não é, você vai também consolidando interesses, você vai tendo mais clareza a respeito dos seus interesses. Então, aceite o fato de que no início isso é mesmo mais difícil e, consequentemente, essas notas tendem a ser mais longas. Ademais, mesmo quando você tiver mais experiência, as notas continuarão sendo longas sempre que, como eu disse, né, a bibliografia for central para a sua pesquisa, quando ela tiver muita coisa de fato relevante para a sua pesquisa. Então, aqui entra a questão de que nem todos os textos são iguais. Por vezes, você lerá alguma bibliografia que não gerará mais do que algumas linhas de anotação, já que você quer apenas mencionar aquele trabalho numa nota de rodapé do seu manuscrito. Outras vezes se trata de um texto cujo argumento central precisa ser todo reconstruído no seu manuscrito, porque você está dialogando diretamente com aquele texto no seu trabalho. Neste caso, é normal que a nota fique maior. Então, as notas, elas não são todas iguais. Nem toda nota de literatura tem a mesma extensão e o mesmo formato. Isso varia conforme o texto lido seja ou não central para a sua pesquisa. Uma coisa que é importante, porém, é o seguinte:
Tente fugir da tendência que nós temos de resumir o texto, né? Adotar simplesmente os objetivos do autor e a ordem de exposição do autor e reproduzir isso na nossa nota, ainda que com as nossas próprias palavras. Isso acontece com mais frequência quando a pessoa faz a sua nota definitiva enquanto ela ainda não terminou a leitura. Então, eu recomendo que você faça a sua leitura de uma forma cuidadosa, se engaje o máximo possível com o texto, escreva tudo que você tiver que escrever para entender o texto e só depois que você concluir o trabalho com esse texto, pense o que entrará na sua nota de literatura, o que de fato precisa ser conservado, porque você precisará consultar na hora de escrever o seu manuscrito. E nesse caso, não se atenha à ordem de exposição do autor. Pense quais são os seus tópicos, quais são as questões que você extrai desse texto, ou então algum tópico que você já tenha notado em vários autores. Por exemplo, o escopo das promessas, no meu caso, né? É um tema sobre o qual eu penso bastante, que significa basicamente o seguinte: como é que nós sabemos o quanto de sacrifício pessoal uma promessa pode exigir de nós sem deixar de nos vincular? Como é que nós determinamos quais interesses nossos, o quanto da nossa conveniência uma promessa deve excluir, né? Quer dizer, o quanto de sacrifício você tem que fazer para cumprir uma promessa, né? Afinal de contas, ninguém diria que você tem que se matar para você conseguir praticar uma ação prometida, quando essa ação, sobretudo, é algo trivial. Então, nós temos que saber como é que nós fixamos o escopo de cada promessa, né? O quanto de sacrifício cada promessa pode requerer de nós. Isso é um tema que aparece em vários textos. Muitas vezes o autor não usa essa expressão, escopo da promessa, e ele nem está tratando no texto todo sobre isso. Tem uma passagem que ele menciona que contribui para isso. Então, eu já faço lá uma seção na minha nota intitulada Escopo das Promessas e anoto qual é a contribuição desse autor em particular para essa questão que eu costumo estudar. Então, com o tempo vai acontecendo isso, né? Você vai descobrindo os seus temas recorrentes, os seus problemas recorrentes, e você organiza a sua nota dessa forma, e não da forma como o autor a organizou, dando destaque àquilo a que ele próprio deu destaque, né? Você passa a ter a sua própria narrativa. Afinal, nós temos que ter em vista também que uma ordem de exposição é uma escolha que um autor faz, mas muitas vezes ele poderia ter feito uma escolha diferente. Então, ele escolheu apresentar os argumentos, as teses, em uma determinada ordem. Na sua nota, você pode achar mais compreensível, mais didático, explicar aquilo que te interessa numa ordem diferente daquela utilizada pelo autor. E isso enriquece justamente o seu texto, porque faz com que ele deixe de ser um mero resumo. Por exemplo, muitas vezes, para a gente entender o argumento de um autor, a gente acaba expondo esse argumento numa ordem regressiva. A gente vê no que ele chega lá no final do texto, a gente começa então pela conclusão e aí a gente vai apresentando as premissas em uma ordem que não é necessariamente a ordem em que o autor as apresentou. É como nós entendemos o argumento dele. Talvez até a nossa ordem de exposição seja melhor do que a ordem do próprio autor. Talvez a gente consiga até compensar algum problema do texto dele, fazendo justiça, é claro, procurando não, digamos assim, distorcer o sentido do texto, né? Nós procuramos fazer justiça ao que o autor queria dizer, mas muitas vezes nós podemos dizer isso com mais clareza do que ele próprio disse.
Nós, professores, muitas vezes tentamos fazer isso, não é? Afinal, se nós simplesmente fôssemos para a sala de aula ler o texto dos autores, seguir assim rigorosamente a ordem do que o autor disse, provavelmente não teria muita função a gente estar ali, né? O aluno poderia fazer isso, na maioria das vezes, sozinho, né? Claro que alguns textos, como as meditações cartesianas, por exemplo, tem uma ordem de razões que faz parte do próprio sentido do texto. Aí você poderia argumentar que a ordem de exposição é essencial àquele texto e que qualquer mudança nessa ordem já seria uma distorção do argumento cartesiano. Esse é um caso particular. Eu não acho que todos os textos sejam dessa forma e precisam ser apresentados exatamente na ordem em que o autor os escreveu, né? Ademais, você também não precisa trabalhar necessariamente com todas as meditações quando você trabalha o texto de Descartes, mesmo trabalhando Descartes, que é um autor que tem então esse apreço pela ordem de razões, digamos assim, né? Você ainda pode estabelecer recortes, você ainda pode aprofundar a discussão de certos tópicos de uma forma que o próprio Descartes não fez. Você não está se limitando então a resumir o texto de Descartes, você está comentando o texto de Descartes, o que é um trabalho diferente, né? Então, como será a forma do seu comentário dos textos? Como você será como intérprete? Isso muitas vezes é algo pessoal, depende da tua evolução, né? Como pesquisador, como pesquisadora. Então, também, às vezes você começa imitando alguém, seguindo o método de alguém, até que você descubra o seu próprio jeito, né? Você vai fazendo as suas modificações nos exemplos que você teve diante de você, exemplo do seu orientador, sua professora, alguma coisa assim, né? Então, acho que o essencial é tenha paciência e procure a sua própria voz, né? Procure não seguir a narrativa daquele autor, da forma como ele está expondo, sem pensar sobre o texto que você mesmo quer escrever, que não é um mero resumo daquele texto que você está lendo. Não pode ser ou não terá valor como um objeto, como um produto da sua pesquisa, tá certo? Então, primeiro leia o texto com toda a atenção, procure aprender o máximo do texto e depois se pergunte, agora pensando nos meus objetivos, nas minhas questões, o que eu vou guardar desse texto? O que eu extraio dele, que eu precisarei ter aqui do meu lado comigo quando eu estiver escrevendo o meu manuscrito? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, só para isso não ficar abstrato demais e não porque eu acho que alguma das minhas notas já chegou a alguma forma ideal. Eu também continuo nesse processo de aprender como fazer, como melhorar as minhas anotações para que elas sejam mais úteis para mim no futuro. Inclusive, toda dica é bem-vinda, você fique à vontade também para me fazer sugestões e críticas, porque eu sei que o meu processo também precisa ser aperfeiçoado. Vou mostrar para vocês então essa nota sobre um artigo escrito pelo Joseph Raz, que é uma nota bem longa, justamente para vocês se conformarem, aqueles que acham que estão fazendo notas longas demais. Essa nota é longa exatamente porque esse artigo é muito importante para a minha pesquisa, é um artigo que marca o debate sobre promessas contemporaneamente, né? Então veja que eu fui colocando aqui tópicos, temas, né, que não são os subtítulos que o próprio Joseph Raz utiliza nesse artigo. Eu disse qual é a tese dele, qual a sua concepção de promessas, o que ele fala sobre a relação de promessas e obrigações, e especificamente promessas e obrigações morais. Quais as condições necessárias para que exista uma promessa? Será que o destinatário precisa aceitar a promessa?
Então, essa é uma questão tratada por vários autores, e aqui eu coloco o que o Joseph Raz, nesse artigo, tem a dizer sobre isso. Sobre práticas sociais, ele já fala bem pouco, então, promessas e práticas sociais, eu coloquei um item bastante enxuto, né, bastante resumido sobre isso. Depois o que ele fala sobre regras, sobre raciocínio prático, esse exemplo bem famoso do juramento de um grupo revolucionário. E aqui a parte principal do argumento dele, né? Como que ele explica então a força vinculante das promessas, que no caso dele é uma relação também entre promessas e poderes normativos. Então aqui que é uma reconstrução mais longa, né? A reconstrução de um argumento mais central para o artigo. Você pode observar que eu justamente começo lá pelo fim, pela página 228, e aí eu vou apresentando passagens de momentos diferentes do artigo 226, 215, 17, depois eu volto para 26, para 220, 221, que é como eu acho que eu entendo melhor como que ele chegou àquela conclusão lá na página 228, né? Então, eu não estou seguindo a ordem expositiva do próprio Raz, mas sim procurando as premissas para que ele pudesse chegar naquela conclusão e vendo quais são as premissas das suas premissas, né? Esse é o meu trabalho de reconstrução do argumento dele. Depois tem mais alguns tópicos que me importam, como eu havia mencionado. Tem também uma passagem em que ele lida muito brevemente com o que eu chamo de escopo das promessas. Então, só para concluir, eu queria também mostrar para vocês um plugin. Geralmente eu defendo que você pode usar tranquilamente o Obsidian, né? Sem plugins da comunidade. Você não precisa se valer aí, acho que já até passou de 1000 plugins, deve ter passado de 1000, não sei, de plugins feitos por membros da comunidade do Obsidian que você pode instalar para melhorar a sua experiência, mas isso não é necessário para que ele seja útil. Tem um plugin que eu acho que não é essencial, mas que pode ser bastante útil, né? Então, se você quiser instalar, eu vou te mostrar aqui, aqui nos plugins da comunidade que eu uso, este aqui, ó, Quick Switcher Plus Plus, tá? Então, esse plugin, ele permite que você venha aqui nas hotkeys, né? Deixa eu procurar aqui a minha hotkey sobre ele, aqui. As hotkeys relacionadas ao Quick Switcher Plus Plus, né? Esta aqui é a que me interessa em particular, que é para que você abra esse plugin em um modo em que ele faz buscas nos seus subtítulos, né? Então, você coloca aqui o atalho do teclado que você desejar para tanto, né? Eu tenho aqui o meu atalho e eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Eu uso então esse atalho e eu abro com ele, já abre direto o plugin Quick Switcher Plus Plus. E ele já abre, portanto, né, no modo de busca por subtítulos. E agora eu poderia, por exemplo, digitar aqui escopo das promessas. E com isso ele me mostra todas as minhas notas em que eu usei esse subtítulo. Então, imagine que eu esteja escrevendo um artigo e queira colocar nesse artigo algo sobre o escopo das promessas. Então, eu quero procurar na minha pesquisa, né, o que eu já encontrei sobre escopo das promessas. Então, eu tenho aqui alguns textos do Scanlon e do próprio Joseph Raz, em que eu usei esse título, né? Então, eu certamente abriria essas notas na hora que eu estivesse escrevendo o meu manuscrito e quisesse tratar desse ponto, tá? Então, isso é só uma sugestão. Como eu falei, não é estritamente necessário que você use esse plugin, mas tem sido bastante útil para mim. Por exemplo, posso pesquisar também promessas e práticas sociais, né? Então, essas são todas as notas em que eu tenho um subtítulo, promessas e práticas sociais, tá? Então, é
é isso, seriam essas as minhas dicas aí, meus conselhos, talvez, no vídeo de hoje. E como eu falei, você fique à vontade para me apresentar também as suas próprias sugestões e conselhos, que eu ficarei bastante agradecida. Então, até a próxima, né? E bom trabalho, bons estudos para vocês.